Amém? Vou compartilhar uma palavra contigo e hoje nós vamos cear. Já te adianto que essa não é a ceia do Mevan. Se você veio atrás da ceia do Mevan, você vai encontrá-la nos relacionamentos, nas mesas, você vai encontrar nas casas, nos nossos PGs, nos pequenos grupos que acontecem às quartas-feiras, sempre tem um negocinho para comer lá e a gente nem chama de ceia. Aqui na cantina a gente tem um espaço para relacionamento ali extraordinário. Nos corredores, nas salas, nos ajuntamentos, sempre a ceia do Mevan faz parte desse pacote. Agora, essa ceia é a ceia do Senhor. Amém? E a ceia do Senhor não é para quem congrega no Mevan, é para quem faz parte do corpo de Cristo. E quanto mais você entende isso, mais você vai sendo liberto. Quer ver? Você não toma a ceia porque você merece. Você vai tomar, você vai participar, você vai comer e beber, porque você precisa. Porque nada que fazemos em direção ao Senhor nesse movimento é porque merecemos. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Eu tenho uma introdução e essa introdução ela vai nos levar à continuidade da mensagem da manhã. Porque são movimentos distintos e é completamente diferente tudo que acontece. O ambiente, a movimentação. E legal falar sobre isso, porque em todo momento a gente é pressionado, literalmente, para dar uma resposta a alguém, a alguma coisa, a alguma situação. Você sabe como é isso. Porque essa pressão, ela faz com que talvez no momento de dificuldade ou no momento de uma reflexão intensa, a gente possa perder a mão. A gente possa errar na decisão, errar na forma, no modo, não só do que estamos pensando sobre o que está acontecendo à nossa volta, mas também sobre como agimos e como fazemos. Num instante, tudo muda. Num instante as coisas podem mudar, as pessoas podem mudar. E a estação do hoje é que precisa ser aferido com o coração correto. E a autoridade sobre o que o Senhor nos confia como missão, ela se faz completa quando concluímos o todo do que a nós foi confiado. O Senhor ama pessoas. O Senhor ama gente. O Senhor me ama. O Senhor te ama. E nessa afirmação de amor, sempre será compartilhado com você um coração. De coisas que você precisa resolver lá fora. Na sua casa, na sua empresa, nos seus negócios. Nos seus relacionamentos familiares. Para com os seus filhos, que talvez você não tenha conseguido ter um tempo de qualidade com eles. Para com os seus pais, que talvez ainda em vida, estejam nessa expectativa de ter essa atenção. E viver a partir da sua vida um descanso para os seus dias que já não são dias de vigor e força. A completude da missão é que traz autoridade para a nossa vida, para que não sejamos confundidos, desautorizados ou inferiorizados, porque não entendemos. Em algum momento nesse processo, a gente não pode perder o radar de que um instante pode colocar tudo a perder. Eva, num instante, no comer de uma fruta junto com Adão, Adão e Eva, Eva e Adão, uma só carne. Cometeram esse equívoco nesse instante, mas foram corroídos por esse desejo por muito tempo. Não foi do nada, mas naquele instante se consumou o que estava dentro do seu coração. A inclinação à desobediência, a inclinação a viver segundo seus próprios desejos. Assim como Davi e Betseba, que era a sua amante, naquele momento de desejo, colocou a perder a aliança com os dos homens mais leais à coroa, a sua vida enquanto rei. Porque foi corroído por um desejo e uma inclinação, e num determinado instante, consumou. E quando consumou, dali para frente, todo o desfecho de um contexto que de verdade deveria sequer ter acontecido.
Ficamos provocando cura e libertação sobre situações que já deveriam ter ficado para trás. Pensamentos que já deveríamos ter abandonado. Esticamos a corda acreditando que o Senhor é infinito nas suas misericórdias, esquecendo que podemos nos fazer pessoas melhores, literalmente nascidos de novo, pelo fato de abrirmos mão daquilo que achamos ser o nosso direito. Davi achou ser o seu direito tomar a mulher do seu servo, de um amigo. E de verdade, se ele tivesse passado por essa, muitas outras coisas não teriam acontecido num desfecho horrível. Assim como Pedro, num determinado momento, nega Jesus em 3 falas sequenciais. Mas dentro do seu coração era um homem que caminhava com Jesus e fez isso por 3 anos. A partir do 3º ano, em que Jesus vai cumprir a plenitude do seu ministério, chegando até a cruz, aquele homem que tinha tudo para ter força de vontade para enfrentar quem tivesse que ser enfrentado, acaba negando Jesus por 3 vezes. Foi um instante, uma sequência rápida, mas olha só, naqueles 3 anos havia muita insegurança dentro de si. Caminhar com o Senhor não é sinônimo de que você está plenamente resolvido. Talvez você esteja assistindo Jesus, vendo Jesus, ouvindo sobre Jesus, lendo sobre Jesus, mas ainda caminha de uma forma insegura. Vai que não dá certo. Vai que não dá certo, eu preciso de um plano B. Porque se o Senhor não fizer, aí eu vou por aqui. Se o Senhor não responder, eu vou por aqui. Se o Senhor não der a direção, eu vou arrumar uma direção aqui, porque eu preciso fazer alguma coisa. Será que não é só para você ficar parado mesmo? Será que as provocações de Deus não podem ser entendidas de outra forma? Pedro tinha um plano B. Tanto que quando ele dá errado no ministério, ele nega Jesus, ele volta a fazer o que ele fazia. É como se ele tivesse dito, se não der nada certo na igreja, eu vou voltar a fazer o que eu fazia. É como se o Senhor não fosse suficiente, ou não fosse tudo que Pedro precisava. Interessante sobre Pedro que no momento da reconciliação com Cristo, onde Jesus o encontra depois de ter ressuscitado, há uma das cenas mais extraordinárias do Novo Testamento, porque Pedro está pescando, fazendo o que ele era acostumado a fazer, e Jesus estava à margem, e estando à margem do lugar onde Pedro pescava, Pedro observa e diz, é o mestre. Quando se joga na água, chega até Jesus, chega próximo de Jesus. Jesus tinha ali uma merendinha, um churrasquinho de peixe, tinha um negocinho para comer. Pedro senta e fica olhando para ele. Como se dissesse, eu não mereço. Não mereço. E o Senhor veio. Sabe? Talvez Jesus foi até Pedro porque Pedro se afastou do propósito. Mas o Senhor, sabendo da fragilidade de Pedro e da sua insegurança, já sabia tudo que era preciso fazer, André, para trazê-lo de volta para si. E Pedro sai daquele medroso e se levanta como um homem corajoso, porque o Senhor o encontrou e o resgatou. Amém? Você está aí, irmão? Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Eu não mereço tua misericórdia, mas tu viestes de longe. Escutei tua voz chamando meu nome. Pedro não tinha nenhum tipo de merecimento em si, e o Senhor veio até ele e o resgatou e o tomou para si. E fez com que essa esfera,
essa camada de medo simplesmente caísse e se levantasse em Pedro convicção, para que ele já não visse a vida da forma em que ele era acostumado a ver. Porque Pedro teve uma interrupção no seu caminho, e essa interrupção é que eu quero colocar um parênteses aqui com você, porque o Senhor nos chamou à continuidade. Ele nos chama à continuidade, Ele nos chama ao prosseguir, Ele nos chama a andarmos segundo a sua medida e na sua direção, sermos plenos. Chega de interrupções no seu relacionamento com Deus. O Senhor está falando com pessoas aqui. Essas interrupções, mais cedo ou mais tarde, geraram sequelas. É como se você tivesse que ficar voltando em um lugar de arrependimento, em um lugar de dor, em um lugar de vergonha, porque decidiu não manter um fluxo de continuidade. Quando o Senhor te chama para isso, você está sendo convidado a seguir e ir e não parar mais. E sabe o que acontece com isso? No meio do processo, você não está gastando energia, vida, oração, para ter que ficar voltando num looping. Sabe, como se fosse aquela música que sempre toca mesmo, que você coloca lá na playlist que você gosta? Talvez você devia deixar a coisa fluir e seguir adiante, para não ter que voltar e ficar nesse caminho. Olha o que diz Levíticos 6,16, 6,13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e ele não se apagará. De alguma forma, essa chama passa pela nossa responsabilidade, porque nós temos relatos bíblicos de homens que não foram responsáveis e de alguma maneira contaminaram isso, fora das especificações e dos padrões de Deus, e para Deus tudo tem padrão. Embora para a gente às vezes seja espontâneo, mas talvez seja só o nível elevado que foi encontrado na adoração, na proclamação, na manifestação da palavra, na própria revelação do Espírito. O Senhor é o centro de todas as coisas. E se esse fogo não deve apagar, por que mantê-lo aceso? Deixa eu te falar. Jesus não é um cara gente boa que em algum momento viveu e nos trouxe inspiração para também vivermos. Ele é o Filho de Deus. E viveu na terra nos trazendo todos os elementos necessários para que nós também pudéssemos viver. É por isso que no nome de Jesus a gente não encontra essas interrupções. A gente encontra algo que é visceral. Jesus olhando para a gente olhando para Jesus, não tirando os olhos dele, vivendo a vida que é para ser vivida, de um nível extraordinário, de uma espontaneidade, uma liberdade, que faz com que a gente entenda esse poder absoluto, que está associado à identidade dele, como se essa associação à identidade dele nos trouxesse noção da sua obra redentora, porque ele não é apenas um rótulo, apenas uma insígnia. Jesus não veio fundar o cristianismo, Jesus vai além disso, porque ele faz manifestação e menção do seu caráter, da vontade do Pai. Jesus pode-se fazer um trocadilho com o nome de o Senhor é a salvação, entendendo que nós precisamos dessa salvação, e nós temos que compreender a autoridade em torno desse nome, para que a nossa vida cesse nesses ciclos intermináveis. Sou crente, não sou crente, vou morrer, vou viver, estou fazendo coisa errada, estou fazendo coisa certa. Agora vai, até o próximo final de semana, que talvez já não vá mais. Entra numa constante. O Senhor quer se revelar a você. O Senhor quer se revelar a você. Ele quer se revelar a você, ao seu coração, à sua vista.
Ele quer fazer com que o nome dele seja conhecido dentro de você, e não só na história. Ele quer fazer com que o sangue dele encontre sentido e fluidez em você, e não só no copinho. Ele quer fazer com que o corpo dele encontre significado em você, e não só no pão, mas você entendendo que faz parte desse todo que Deus está promovendo. O corpo de Cristo é essa autoridade, assim como o sangue, e a sua autoridade é suprema sobre tudo e todos, tanto no céu, quanto na terra, quanto no que há debaixo da terra. Fazer menção ao nome do Senhor é pensar como a W. Tozer, que disse: o Senhor Jesus Cristo nunca permitiu que a sua autoridade fosse questionada. Ele falou como um rei, agiu como um rei. Sua palavra é a palavra de um rei, e nela existe um ponto final. Você não precisa ficar buscando palavra de Deus e direção para essa coisa, para aquela coisa, para outra coisa. Primeiro se relacione com a sua majestade, com o seu senhorio. Fique tranquilo, tudo vai ficar claro no caminho. Você não será confundido. Entender que Jesus transita no meio de todas essas questões e faz com que sinais sejam para mim e para você, como está escrito em Marcos 16, 17, verdadeiros argumentos para nós que cremos. Então, se cremos na sua majestade, no seu senhorio, que o Senhor é rei, por que ainda não estamos vivendo sinais? Por que ainda algumas coisas na sua vida se encontram travadas? Nós precisamos expulsar esses demônios, irmãos, que fazem verdadeiros ninhos de letargia, esteiras que vivem paradas, escadas rolantes que deveriam estar fazendo um fluxo aberto da sua vida do céu para a terra, se fazem impedidas porque em algum momento se decidiu não querer. E por favor, não coloque a culpa no seu pastor, no seu ex-pastor, no co-pastor, no auxiliar do pastor, na igreja do pastor, no carro do pastor, na viagem do pastor. Tira isso do seu vocabulário, por favor, amadureça. Assume. Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso me converter. Eu preciso entender a autoridade do Seu nome e viver isso como algo prático na minha vida, removendo feridas históricas e adentrando no sobrenatural de Deus. Sabe o que é bom nisso? É que tem hora que você vai orar com uma verdade, um relacionamento tão puro com o Senhor, e simplesmente vai acontecer. Esses dias eu estava orando no sofá lá de casa, e eu não estava de joelho no sofá, eu estava só sentado mesmo, sendo intencional, mas com nenhum protocolo. E pensei sobre muitos assuntos, sobre muitas coisas. A Vivi já estava dormindo, o Tito também já estava no canto dele, a casa já estava calminha. E quando eu estava indo para o quarto, eu comentava isso com um amigo nesses dias. Eu fui no corredor dizendo: ô Senhor, me deixa dormir. Eu não estou conseguindo não. Me ajuda. Eu preciso descansar. E, irmão, eu entrei naquele quarto. Do jeito que eu deitei, eu acordei todo dolorido. Sabe quando a gente acorda com uma baba no canto da boca assim? E você tem certeza que faz tempo que ela está ali. Eu acordei meio que ressuscitando e dizendo... A primeira coisa que eu lembrei foi da oração que eu fiz. Tem coisa que você precisa extrair, é verdade dentro de você. E não só murmuração, mas fazer desse relacionamento com Deus de uma forma tão íntegra, que a sua oração vai ter sentido e ela será respondida. Às vezes a gente não recebe, Jesus diz isso, porque pedimos mal, a gente não sabe pedir. Aonde que a gente encurta o relacionamento? Na intimidade com Ele. É por isso que fazer menção ao nome do Senhor
faz com que tudo em nós volte a ter esperança. Escute isso. Talvez os maiores indicadores de vergonha na sua vida, que em algum momento você teria do que se envergonhar, vão se tornar verdadeiras bandeiras, estandartes na sua mão, aonde você vai hasteá-los e dizer: o que era uma ferida agora é uma cicatriz, eu tenho autoridade para falar, eu já não ando mais debaixo dessa dor, desse movimento. Daqui para frente eu quero viver liberdade com os meus amigos, com os meus irmãos, com a minha casa, com os meus filhos, com todos que fazem parte da minha história. Lá vem Satanás e ele nada tem comigo. Esse trecho é interessante, porque no meio do caminho, a gente pode estar vivendo determinadas coisas e achando que está abafando, que a coisa está acontecendo e está indo, e logo quando o inimigo, o desgraçado, aquele que não bebe água, aquele que inventou o carnaval, quando ele vem vindo para o lado do Israel, ele já vem chegando que eu tenho um alvo em determinadas coisas na minha vida. E aquele alvo é aquele alvo, tipo de arco e flecha, alvo de mira de revólver, está ligado, né? E quando ele vem, a provocação vai ser justamente para apontar naquele lugar onde existe uma vulnerabilidade. Nós temos feito reflexões profundas sobre N assuntos. E essas reflexões sempre nos trazem uma auto-observância, com temor. Para que tudo aquilo que a gente acha que talvez seja só alguém querendo me fazer mal, na verdade é a minha própria mazela sendo manifesta. São minhas próprias dores. Sabe cura interior? Remove esse alvo da gente. Você vai saber disso quando a mesma situação se repetir. Quando o mesmo movimento bater na sua porta. Quando a mesma coisa acontecer, não serão coisas diferentes, as mesmas coisas acontecerem, mas a sua reação ser completamente diferente, fora do padrão. Coloque a mão assim no seu coraçãozinho, lindo, limpinho, e diga assim: eu preciso. Só se você concordar, você vai repetindo, tá? Vamos novamente. Eu preciso aprender a levar desaforo para casa. Eu não sou catarinense do litoral, não. Eu sou catarinense da serra. Bicho bruto. Daquele que a mãe acordava no sábado pela manhã, Elvis, e dizia: tem que ir no mato buscar lenha, senão nós vamos ficar sem lenha pro fogão a lenha. Sabe, o homenzinho colocava um machado nas costas e um saco debaixo do braço. Eu cresci ouvindo: não leve desaforo para casa. Em algum momento vem um evangelho em minha direção e diz: leva sim, bem quietinho, e não faz cara feia. Aí o ogro, o Shrek verde, precisa se revestir de uma humildade, de uma mansidão e de uma capacidade de administrar a afronta para não chegar em casa com nenhum tipo de bagagem na mão, porque comigo é desse jeito. Ah, irmão, o Senhor tem nos levado para esse lugar, a pensar sobre as motivações das nossas reações. Se o nome de Jesus tem poder para ressuscitar um morto, por que não pode renovar, melhorar, adequar o comportamento de alguém que ainda está vivo? Eu preciso melhorar. E cada vez que eu me aprofundo nisso, eu lembro que eu preciso é morrer de uma vez, para não sofrer mais com questões culturais, inclusive. Eu te convido nessa noite a você adentrar nesse movimento, fazendo uma visita aí dentro de você mesmo. Se o problema são os outros, ou se o problema sou eu.
que talvez você vai encontrar coisas e bloquinhos que precisam ser removidos, e logo você vai perceber uma janela, vai entrar a luz aí dentro. Logo você vai ver uma porta e na porta haverá uma maçaneta. Você pode dar nessa maçaneta e acessar novos lugares no Senhor. E logo você vai entender o que significa autoridade. Porque entendeu o que o Senhor quer fazer na nossa vida, em nós e depois através de nós. Você está comigo, irmão? Colossenses capítulo 3, versículo 17 diz: tudo quanto fizerdes por palavras, repita comigo, palavras, ou por obras, repita, obras, faça isso no nome do Senhor Jesus. Quer seja o que você fala, quer seja o que você faz, para ser feito no nome de Jesus, para encontrar nesse nome a autoridade da completude das coisas. Entenda, é a oportunidade que nós temos de sair daqui completamente diferentes, completamente estraçalhados, esculhambados, para sair desse feriadão de forma muito melhor do que a gente entrou. Porque esse não é o tempo de terceirizar responsabilidades, é o tempo de assumi-las e dizer: eu preciso corresponder ao que o Senhor tem para a minha vida. Por favor, se coloque em pé. Nós precisamos orar. E essa oportunidade é para todos nós. Talvez você conheça alguns defeitos meus. A minha Viviane conhece muitos defeitos meus. Eu procuro significá-los na presença do Senhor. E não foi uma ou duas vezes que, em momentos como esse, eu aproveitei para me jogar no chão, para vir até diante do altar e resolver de uma vez por todas a minha situação, para não ficar em loopings, em loop. Não é isso que o Senhor tem para você. O que o Senhor tem para você é vida. E o Senhor não tem problema com o que é novo. Eis que faço novas todas as coisas. Por que você não quer viver o novo? Está na hora. Está na hora. Está na hora. Aleluia.